Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar para vocês como foi o meu TAF na Marinha do Brasil. Fui aprovada, convocada para fazer as próximas etapas do concurso da Marinha, para honra e para glória de Deus. Passei em todas as etapas, meu nome saiu na listagem final como titular e agora eu vou entrar segunda-feira agora como aluna na Marinha. Bom, o concurso que eu fiz foi a prova do CAP, Corpo Auxiliar de Praças da Marinha do Brasil. É uma prova para ser sargento da Marinha. De início você não entra como sargento, você faz a formação, depois se forma. Eu me formo no final desse ano. Você se forma e depois de uns aninhos você automaticamente vai para sargento. E no meu caso a minha especialidade é a administração. Bom, prestei para esse concurso, né? Para esse concurso em específico da Marinha, o TAF é 2.400 metros, 2,4 km, a corrida é em 17 minutos. Então você corre na pista do Cefam. O meu TAF foi na pista do Cefam. Você dá 6 voltas em volta da pista do Cefam em 17 minutos, porque a pista tem 400 metros. Então são 6 voltas de 400 metros. Bom, vou falar, o meu teste físico estava marcado para 7 horas da manhã, mas a gente só foi correr mesmo quase 10 horas da manhã. Já estava um sol de rachar na nossa cabeça. Teve gente que passou mal, teve pessoas que não conseguiram, mas também teve bastante pessoas que conseguiram, graças a Deus. E, bom, gente, como no vídeo anterior eu contei pra vocês o meu testemunho, no vídeo anterior seria dicas pro TAF, mas eu acabei contando meu testemunho. Esse daqui vai ser dicas pro TAF. Bom, eu não tive muito tempo para me preparar, porque eu fui convocada dia 27/3, eu não estava esperando a convocação, porque até então eu era reserva. No final de tudo eu virei titular, mas essa história eu conto no vídeo anterior do testemunho, tá? Esse aqui vai ser mais pro TAF. Então, dia 27/3, eu fui convocada e no mesmo dia saiu a convocação pro TAF, que seria dia 7/3. Eu teria menos de 10 dias para me preparar. Tá. Eu era sedentária, né? Não corria, não tinha o hábito de correr. Então a primeira dica que eu dou para vocês, está se preparando para um concurso militar? Estude para a prova, porém também tire um período do dia para treinar corrida. Eu não fazia muito isso. Até porque na época eu também não tinha tanta esperança de passar. Eu tinha uma fé de um grão de mostarda, mas eu não estava com tanta esperança de passar. Então eu só focava mais na prova. Não focava muito na corrida, porque eu não estava esperando, né? Deus fez um milagre na minha vida mesmo para conseguir entrar e eu entrei. Mas isso daí que tá no vídeo do testemunho. Então não tinha o hábito de correr. Quando saiu a convocação, eu teria menos de 10 dias para me preparar. E nesse meio tempo, eu teria que fazer a inspeção de saúde também, né? Fazer alguns exames para a inspeção de saúde, teria que ver a documentação. Então, em menos de... E sem contar que dois dias antes do TAF, é obrigatório você descansar, tá, gente? Não, eu já vi pessoas que correram um dia antes do TAF, não conseguiu no dia. O seu corpo precisa estar completamente descansado. Se você correr um dia antes, é muito provável que você não consiga no dia, tá? Só se acontecer um milagre. Porque se você correr um dia antes, seu corpo vai estar cansado. E quando a gente corre, eu não sou professora de educação física, mas a maioria dos professores de educação física falam que quando você corre, você não pode correr todo dia. Você tem que correr e esperar mais ou menos um dia ou 2 dias para o seu corpo se recuperar, para você poder correr de novo.
porque tem um ciclo, né? O nosso corpo tem um ciclo, né? Ele precisa se recuperar pra gente poder correr. Então, se você correr um dia antes do TAF, é muito provável que você não consiga no dia. Mas não tô dizendo que você não vai conseguir. Mas assim, não faça isso, tá? Não faça isso. Então, um dia antes do TAF, não corra. É a primeira dica. Anota aí. 2 dias antes do TAF, descanse completamente. Foi isso que eu fiz. Descanse completamente. Tudo que você tiver que correr, você corre antes. Como eu tinha pouco tempo para me preparar, que eu não esperava essa convocação, eu me preparei em 10 dias. Então, como foi minha preparação? Nesse meio tempo, eu tive que ver documentação, inspeção de saúde, né? Fazer todos os exames para levar na inspeção de saúde dia 13, porque em menos de 15 dias eu fiz todas as etapas. Então, dia 7 foi a corrida. Se eu não me engano, dia 3 foi a documentação que tinha que levar no CA e dia 7 foi a corrida. Então, nesse meio tempo, eu tinha 10 dias para me preparar para o TAF. Porém, nesses 10 dias, eu tive que me preparar também para as outras coisas. Então, eu não consegui me preparar durante os 10 dias de fato, porque eu tinha outras coisas para resolver também. Então, como que eu fiz? No primeiro dia que eu fiquei sabendo do TAF, eu corri. Eu fiquei sabendo de tarde, de noite eu já comecei a correr. Corri no segundo dia, no terceiro, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia. Nos 3 últimos dias que faltava para a corrida, eu não corri mais. Teve dias desses aí que eu corri 2 vezes no dia, de manhã e de noite, mas 3 dias antes eu não corri mais. Não é indicado você correr um dia antes. 3 dias você precisa pelo menos descansar. E não é indicado, gente, correr 2 vezes no dia. Eu só fiz isso porque eu não tinha tempo para me preparar. Aquilo ali era tudo ou nada. Então eu dei o meu máximo. Mas se você tem mais tempo do que isso para mim foi só porque minha convocação foi muito em cima. Mas se você foi convocado antes, tem mais tempo, né, de se preparar, não faça isso, não corra 2 vezes no dia, tá? Mas corra ao máximo que vocês conseguirem, no mínimo, pelo menos 3 vezes na semana, e sempre dando um intervalo ali pro seu corpo se recuperar. Tá, segunda dica, não se compare com os outros, porque o seu corpo é o seu corpo, tá, gente? Cada um tem uma forma, né? O corpo tem uma reação diferente. Tem gente que às vezes está se preparando, que nem eu. Eu tava me preparando, não tava conseguindo no tempo certo. Quando eu corria na rua, tentando, né, me preparar pro TAF, eu fazia os 2.400 km em 20 minutos. Eu não conseguia fazer em 17, mas no dia eu consegui, porque também tem adrenalina. E eu gastei tanto dinheiro com a inspeção de saúde, fazendo tantos exames, que no dia eu só pensava assim: eu não posso parar aqui, eu vou dar o meu máximo. E eu só paro aqui se o meu corpo dá um tibum e eu desmaiar. Fora isso, eu não paro. Então, no dia eu não parei, eu fui com tudo. E tá, outra dica pro TAF se você tá se preparando para a prova, não deixe para se preparar pro TAF só quando passar. Já começa desde agora. Por que eu digo isso? Porque depois que passou o TAF, eu comecei a correr, né? Eu comecei a correr na rua direto, porque eu viciei em corrida. Então, 3 vezes... Hoje, depois de 2 meses do TAF, eu corro. Toda semana eu corro, pelo menos umas 3 vezes na semana. Hoje, 2 meses após, depois que eu passei no TAF, eu comecei a correr 3 vezes na semana, todas as semanas. E 2 meses depois, agora eu já tenho resistência, consigo fazer os 2.400 em menos de 17 minutos, correndo sem parar, sem perder o fôlego. Na época eu ficava morrendo, parecia que meu coração ia dar um treco, sair pela boca. De verdade, parecia que eu ia morrer, tá? Quando eu treinava naquela semana do TAF treinando, parecia que eu ia dar um treco, mas eu nunca tive problema de coração, eu sempre fiz vários exames de eletro, tanto que eu fiz eletro no dia para levar para a inspeção de saúde, não deu nada, já fiz várias vezes eco.
Nunca tive problema com coração, graças a Deus, não tenho. E eu não sei porquê, mas é porque, na verdade eu sei, né, eu era muito sedentária. E não praticava atividades físicas, mas hoje eu já pratico. Depois do TAF eu comecei a correr direto, então eu viciei na corrida, hoje eu amo correr. E toda semana, pelo menos 3 vezes na semana, eu sempre corro. Depois de 2 meses que eu passei sempre correndo, agora eu faço 2.400 em 17 minutos, tranquilo, sabe? E sem morrer, se deixar eu ainda corro falando e sem perder o fôlego. Então tá tranquilo, sabe? Mas não é me gabando, mas antes, na semana do TAF, quando eu não corria nada, né, nunca tinha corrido. Gente, quando eu comecei a correr, primeira vez, segunda vez pro TAF, parecia que eu ia morrer. Eu não tô brincando. Parecia que meu coração ia sair pela boca, parecia que eu ia desmaiar. Em 500 metros que eu tinha feito correndo, parecia que eu ia desmaiar. Por que isso? Porque meu corpo não estava acostumado com corrida, porque não tinha preparo físico para isso, não sabia o jeito certo de correr. Então veja muitos vídeos no YouTube de professores de educação física falando a melhor forma de correr, a melhor forma de respirar. Eu vi muitos vídeos assim falando a melhor forma de respirar. É melhor respirar pelo nariz, com a boca fechada, com a boca aberta? Eu vi vários vídeos falando que é melhor com a boca aberta, porque o espaço é maior e entra mais oxigênio no seu pulmão. Mas também não dê a louca de ficar respirando muito rápido, senão pode dar ruim e você pode desmaiar, tá? Quando entra oxigênio demais. Então respire normal, deixa seu pulmão respirando normal, não precisa de afobação, de ficar puxando ar toda hora, tá? Sozinho, sem o seu corpo pedir. Tá, outra dica antes de correr, o que eu fiz? No dia, a corrida estava marcada para 7 horas da manhã, então eu saí de casa às 4 horas, acordei às 3. E como a corrida seria às 7, outra dica, na verdade 2 dicas. Eu acordei cedo e tomei um banho bem gelado. Gente, meu corpo tava tão fresquinho, não tava... Sabe, quando você toma banho um dia antes, no outro dia, às vezes pode ter sido até de noite, um dia antes de noite, mas no outro dia quando você acorda, você se tá um pouco encoberta, às vezes o corpo ficou quente. Então, uma dica, mesmo que esteja frio, tome um banho gelado pro teu corpo, para tua mente despertar, né, jogar fora a preguiça, e também para você ir fresquinha. Eu tava tão fresquinha no dia lá da corrida que eu nem senti tanto calor, sabe? Mas tá, tome um banho gelado antes, assim que você acordar, no dia do tal, tome um banho bem gelado. Tá, outra dica não coma nada 2 horas antes do TAF, porque pode ter risco de você vomitar, tá? Não coma nada antes de correr. Eu comi no dia antes de correr, mas foi 3 horas antes. Eu acordei 3 horas da manhã, escovei meu dente, lavei o rosto e fui e me alimentei, tá? Me alimentei, mas foi 3 horas da manhã. A corrida só era 7, então me alimentei praticamente 4 horas antes. Deu tempo de fazer digestão, tava tranquilo. Mas 2 horas antes, no mínimo, não coma nada, tá? Pra você não passar mal. E um dia antes, se alimente de alimentos, né, obviamente. Se alimente de alimentos que vai te dar energia. Eu comi muita banana, porque a banana dá muita energia. Comi pão integral, que é carboidrato, também dá muita energia. E beba muita água, tá? Muita água. 2 horas antes, não se alimente e não beba tanta água, tá? Por favor. Senão corre o risco de você estar lá correndo e você estar sentindo sua água balançar na tua barriga. Então, por favor, não beba água antes de correr, tá? No mínimo 2 horas antes. Pode beber bastante água e comer, mas 2 horas depois, não coma mais nada, tá? Água, eu acho que até vai se você dar umas goladazinhas,
tá? Mas, assim, muita não. E 2 horas antes, não coma mais nada. Senão pode ter o risco de você vomitar. E foi isso, gente. Acho que foram todas as dicas. E, ó, a corrida. Não dê uma desesperada na pista, tá? Eu sei que dá adrenalina, mas não comece correndo 100 km por hora, tá? E aí, depois você não aguenta mais. Você tem que sustentar até o final. Então, para você sustentar até o final, comece no trote. Não passo de uma formiga, mas começa no trote, vai indo, vai indo. Aí, da metade para lá, da terceira volta para lá, você dá mais um gás e vai com tudo. Entendeu? E são essas dicas, tá, gente? E se você ainda não passou na prova, tá se preparando, a maior dica é: comece desde agora a se preparar para o TAF e também para a natação, tá? Comece desde agora a se preparar para o TAF, corra no mínimo 3 vezes na semana. E hoje eu falo com propriedade. Hoje eu consigo fazer o TAF tranquilamente. Por quê? Porque 2 meses para trás eu comecei a correr direto. Eu corro umas 4 vezes na semana. E sempre eu corro 10, às vezes eu sempre tô correndo 10 km. Por quê, gente? Porque eu viciei na corrida, eu comecei a gostar muito. E hoje o meu corpo pegou resistência. Então, pro teu corpo pegar resistência é só na prática, tá? Só na prática. Então, por que eu consigo correr os 2,4 em 17 minutos? Porque hoje meu corpo pegou resistência. E hoje tá tranquilo. Então, seu corpo só vai pegar resistência praticando. Porque quando eu comecei a correr, eu pensava assim, eu acho que eu nunca vou conseguir. Parece que eu tô morrendo. Será que um dia eu vou conseguir correr assim, sabe? Sem morrer e conseguir correr direto? Gente, hoje eu corro 5 quilômetros direto sem parar, sem dar pausa, tá? Mas isso só consegui depois de 2 meses correndo direto, que meu corpo foi pegar resistência. Então, assim, é prática, né? Corrida é prática, você correr desde agora. Se você tá se preparando para a prova, comece a correr desde agora, tá? Não espere passar e para poder correr, tá? Corra, pratique desde agora. E são essas as dicas do que eu fiz. Eu não sei se tem alguma coisa errada, se estou passando alguma coisa errada para vocês, mas eu fiz isso e deu certo, tá? No dia eu consegui, graças a Deus, eu fui apta no TAF de primeira, né? Foi coisa assim de Deus na minha vida mesmo, mas foram essas coisas que eu fiz que deram certo e eu fui apta, tá, gente? Eu terminei o TAF era 17 minutos, eu terminei o TAF em 15 minutos e ainda deu tempo de eu sair da pista, olhar minhas amigas fazendo a última volta e gritar: vai, você consegue! Gente, porque eu fiz muitas amizades lá. Hoje eu tenho grandes amigas que moram no meu coração, de verdade, elas moram no meu coração. E, gente, é muito bom essa etapa, né? Quando a gente passa, a gente faz muita amizade no grupo, então a gente conversa todos os dias, eu e as meninas, e o pessoal também, os outros aprovados, a gente conversa todos os dias lá no grupo, troca dicas, a gente acaba pegando muita amizade, né? Porque na inspeção de saúde também, a gente ficou lá umas 5 horas, né, lá dentro do hospital do HCM, né? Hospital Central da Marinha. Então a gente acaba não tendo o que fazer lá dentro porque a gente ficou sem telefone, ter que esperar nos chamar para fazer os exames. Então nesse meio tempo a gente acaba conversando muito com as pessoas, com os outros candidatos. Então a gente acaba não tendo o que fazer. Imagina a gente 5 horas lá conversando. Foi bem assim, até chamar a gente para fazer os exames, né? Então a gente acaba fazendo amizade lá dentro e acabou que, eram meus adversários, mas sendo bem sincera, o desejo do meu coração que estava no fundo do meu coração é que eu passe e eles também,
sendo bem sincera, eu tenho certeza que eles também estavam assim, porque a gente, um com o outro, fez tanta amizade lá dentro que, graças a Deus, eu e minhas amigas também conseguiram entrar. E é isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. Espero que essas dicas ajudem vocês.